O espaço agora é dele, do mestre Arthur de Faria, e o livro O Reino, de Emmanuel Carré. Pode rodar. Tem um escritor francês contemporâneo chamado Emmanuel Carré, que ele também é roteirista de cinema, roteirista de televisão, dirigiu alguns filmes, alguns deles inclusive baseados sobre os próprios livros dele. E esse cara, ele está tendo uma certa explosão editorial no Brasil agora. De uma hora para outra começaram a traduzir todos os livros dele. Todos os livros dele saíram em português. Eu só li até agora este aqui, O Reino, que é o livro mais recente. E tô doido para ler todos os outros. Até porque o cara é muito bom no marketing dele mesmo, que o livro é todo ele, quer dizer, metade dele em primeira pessoa, né? E ele fala de todos os outros livros dele. Ele faz uma coisa que alguns outros escritores contemporâneos fazem, que é uma ficção que não é ficção, né? Assim, ele conta uma história como se fosse uma história de ficção, mas na verdade tudo que ele fala é verdade. Ele fala muito de si próprio e ao mesmo tempo em que fala do assunto do livro. E qual é o assunto desse livro? Qual é o reino? O reino é o reino dos céus prometido por Jesus de Nazaré. O que ele faz? Ele leva paralelamente a história de uns 20 anos atrás, quando ele, de repente, assistindo uma missa, porque teve que assistir e tal, tem um momento de conversão e passa uns 3 anos com uma fé cristã muito forte, né? Muito sincera, muito forte. Tá, tem toda a história dele, da madrinha dele, enfim, que é muito cristã e uma mulher muito inteligente, muito esclarecida. Isso a gente fica sabendo no livro. Hoje ele não acredita mais, né? Ele voltou a ser o ateu que ele era antes. Mas ele resolve fazer um livro que é uma espécie de grande reportagem sobre 2 figuraças. O Paulo, que vem a ser o São Paulo, Paulo de Tarso, aquele que estava lá no caminho para Damasco, e aí baixou Jesus, e ele que perseguia os judeus e tal, passou a ser um dos caras fundadores da igreja, né? E o Lucas que escreveu o Evangelho de São Lucas e que também escreveu os Atos dos Apóstolos. Então ele vai cruzando essas 2 histórias deles e com história mesmo, e contando tudo o que é comprovável historicamente, e ao mesmo tempo preenchendo as coisas que não se sabe com ficção, mas o tempo todo dizendo, agora eu vou inventar uma coisa que é plausível, que não tem nenhuma prova de que isso tenha acontecido mesmo, que tenha sido assim, mas é plausível. Ao mesmo tempo ele vai falando muito dele mesmo, de um grande amigo dele que tem muita fé em tudo, e essas histórias vão se cruzando num livro daqueles que tu pega e tu fica siderado, assim, o cara escreve muito, mas não é pouco, é muito bem. Então é um livro que tu lê com aquela facilidade de best-seller e tal, mas que ao mesmo tempo trata de questões muito profundas e também fala de coisas históricas muito interessantes. Tu sai do livro assim, louco para ler ou para reler, se tu ainda não leu, o Evangelho de São Lucas, os Atos dos Apóstolos, né, as cartas do Paulo aos Coríntios, aquelas coisas que tu ouve assim, ou que ouviu na Bíblia, na missa quando era criança e nunca deu bola, e que o livro destrincha com uma riqueza, com uma profundidade que te deixam muito apaixonado. Os outros livros dele que foram lançados, tem um especialmente que muita gente que eu conheço leu e diz que é maravilhoso, que é Outras Vidas que Não a Minha, que ele fala de vários casamentos, o dele e de outros a partir da morte de uma pessoa. E os livros dele são sempre isso, né? Falam de um determinado assunto, mas sem nunca deixar de remeter à história dele pessoal. Tem um filme também dele que tem no Brasil que chama O Bigode, que eu não vi. Mas então, a grande dica, um daqueles livros pra gente se agarrar e não sair mais, e ao mesmo tempo que se divertiu muito, saiu mais informado ou mais culto do livro. Emmanuel Carré, O Reino. Muito bom.